Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus.
Fale com o Ministério Esperança. 44-99945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 44-99945-0202. Senhor, e vocês da mídia social que nos acompanha, com a paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus possa abençoá-los grandemente. Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite, reunidos na presença do Senhor, para glorificar o santo nome deste Deus que tem nos abençoado, que tem nos honrado com a sua presença. Cada dia Ele tem estado ao nosso lado, nos abençoando. Nós somos gratos a Ele. Neste momento, eu convido a missionária Francisca para fazer uma oração. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. E todos aqueles que nos acompanham nesta noite, né? Graças a Deus, estou muito feliz com meu Deus, que depois de muito tempo, né? Eu estou retornando no ar, né? Que eu fiquei parada aí só, né? Ouvindo, né? Porque não estava podendo falar nada, mas graças a Deus, pelo menos hoje eu estou podendo falar um pouquinho. Então nós vamos orar uns pelos outros para que o Senhor possa vir nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus engrandecido e maravilhoso, Senhor, aqui eu estou diante da Tua presença, Senhor, para pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas iniquidades e a minha ignorância. Perdoa as minhas fraquezas, Senhor. Perdoa tudo aquilo que faço que não é do Teu agrado, Jesus querido. Deus, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer o Teu santo nome. Porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dada a Ti. Senhor, venha abençoar cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, aqueles que não puderam chegar, aqueles que ainda vão chegar, Senhor, mas que o Senhor possa visitar. Alcança também, Senhor, os pedidos de oração que têm chegado nesta noite, meu Pai. Aqueles pedidos de oração, Senhor Jesus, também eu apresento um casal, Senhor, eu não conheço, não sei quem é, mas pediu, né, que a igreja orasse por eles, que a esposa não estava passando bem. Eles não são daqui, mas o Senhor conhece e sabe o desejo de cada um. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar e o nosso agir. Por isso que eu te peço nesta noite, Jesus querido, que o Senhor possa, Jesus, alcançar estas vidas que está precisando de uma bênção material, Senhor. Eu sei, Jesus querido, que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Também abençoa a família de cada um que está aqui presente nesta noite, meu Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos para te louvar e te engrandecer, Senhor, e entregar, Senhor, cada um nas tuas mãos, Jesus. Abençoa a continuação deste culto, abençoa nossas vidas, os nossos familiares, Senhor Jesus, cada um de nós que o Senhor venha segurar nas nossas mãos, Jesus, para que nós possamos, Senhor, enfrentar os dias difíceis que estão por vir. Jesus querido, esta é minha humilde oração nesta noite, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Eu te agradeço, Pai, mais uma vez. Amém, Jesus. Aleluias, graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A você, meu irmão, minha irmã, seguidora das mídias sociais, internauta, graça, saúde e paz seja sobre a sua vida em todo o tempo, onde quer que você esteja e vá. Eu sou o pastor Donizete Silva. Esse é o nosso encontro semanal de edificação espiritual
o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Você pode aproveitar nesse momento para curtir, compartilhar o vídeo no seu perfil pessoal, nos grupos e páginas que você segue, sempre nos ajudando a espalhar o bem. Lembrando que na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para você entrar em contato conosco e nos ajudar nesse projeto. Você pode fazer a sua contribuição, a sua doação e nos ajudar sempre a melhorar essa semeadura do bem, essa semeadura da esperança a todos aqueles que sempre nos acompanham e recebem a bênção de Deus. Estou vendo que acompanha-nos nessa noite a Ruth, que está aqui do meu lado com seu lindo vestido florido. Já fez aqui a intervenção inicialmente. Aliás, as flores estão à moda, desde a pequena Stephanie, que está ali com a sua coloração, até a irmã de 83 anos, que é a irmã Geni, que está ali também com a sua... Hoje, aqui, estou também de rosa. Isso é uma bênção. O Rodolfo está aqui do nosso lado, vai nos acompanhar na bateria nessa noite. Daqui a pouquinho fará também uma leitura bíblica. Vai o nosso abraço para Maria Aparecida, que nos acompanha, a Débora, que acompanha e já compartilhou também o vídeo, o Valcir Pereira. Valcir, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar. Nós estaremos daqui a pouquinho indo para Curitiba, num importante trabalho que faremos de reivindicação dos direitos da classe trabalhadora, que nós teremos amanhã em Curitiba. Então, o Valcir é um dos companheiros de Mandaguari que irá conosco. Obrigado por acompanhar. Viviana Andrade está aqui com a gente também. O Léo de Curitiba nos acompanha e o Idemar Beck, ele é de União da Vitória, companheiro nosso, acompanha-nos também nessa noite. Você já sabe, nós teremos nesse culto bênção de Deus, vamos louvar ao Senhor com algumas músicas. O Rodolfo depois fará uma leitura bíblica e nós vamos logo na sequência trabalhar o tema que preparamos para a meditação nessa oportunidade, não sem antes cantar aqui com as irmãs que vão nos auxiliar. E o tema que a gente tem para o culto de hoje trata da infantilidade e analfabetismo espiritual. É um tema bastante importante, pertinente, e você vai, com essa palavra, com essa reflexão, certamente ficará mais fácil da gente entender o comportamento que nós temos hoje no Brasil. Não vamos falar do mundo, vamos falar do Brasil, que a nossa casa está mais próximo da gente, é mais fácil para que a gente tenha um entendimento. Então eu convido você para estar conosco. Por uma questão de precaução, você sabe, a gente trabalha em torno de, no máximo, 60 minutos aproximadamente, para que não seja cansativo e todos e todas possam acompanhar. Então, a gente vai por volta até das 8h30, 8h45, mais ou menos. Fique conosco e receba a bênção de Deus. Vamos fazer o 147, Servir a Jesus é o nome dessa música. É uma música da harpa cristã. A harpa cristã, que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Então você é convidado para, junto comigo, louvarmos a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero eu servir é o nome da música. Como é uma música fácil aí para a gente cantar, nós vamos abrir aqui uma ambiência, que é o som ambiente aqui da igreja, para que a congregação, os irmãos, cante com a gente. 147 da harpa cristã. Eu já estou ouvindo aqui o barulho do folhar das harpas. Então isso é bom, significa que os irmãos vão louvar ao Senhor. E quem está em casa também
vai ouvir aí não só o folhar das harpas, mas o canto dos irmãos, permeado pelos gritos da Stephanie, que já é um sucesso em todos os cultos, a gente não pode ficar sem ele. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitórias eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Maravilha, queremos sempre servir esse Jesus, servir a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos ouvir, portanto, a leitura da palavra de Deus com nosso irmão Rodolfo. Você pode receber a bênção de Deus agora por intermédio da leitura da palavra de Deus. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? E a você que está nos acompanhando pelas mídias sociais. Eu vou ler Salmo 24, do versículo 1 ao 5. Salmo 24. Amém? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Que subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma vaidade nenhuma enganosamente,
Este receberá a bênção do Senhor e a sua justiça, do Deus da sua salvação. Até aqui, irmãos. Amém? Aleluias, graças a Deus. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Débora para nos auxiliar em um canto que faremos nesse momento. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E a você que nos acompanha em casa, que a graça do Senhor seja constante sobre a sua vida. Nós vamos fazer uma música. Essa música ela é conhecida na voz da pastora Cassiane. E já estava de fundo aí, fica mais fácil o pessoal entender. Chama-se Oferta Agradável a Ti. E essa música, se não me engano, o Cassiane gravou em 1999, algo assim. Antes de cantar, vamos mandar um alô pro Valdinei de Vaiporã, está nos acompanhando. A minha prima Daiane de Paranavaí, Jaqueline de Curitiba, um abraço. A minha prima Rosa de Umuarama, Valdecir aqui de Nova Esperança acompanha a gente também. Deus abençoe vocês de uma forma especial e grandiosa. Obrigado por estar conosco. O Salvador, que é taxista aqui de Nova Esperança, está nos acompanhando. Obrigado aí por estar com a gente. Então nós vamos louvar ao Senhor. Você pode glorificar a Deus conosco e vai ser uma bênção. Os irmãos que conhecem podem louvar a Deus com a gente. Vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo respira o ouro, vem tua obra em mim contemplar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua
de Deus. Deus abençoe as irmãs. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todas vocês e continue assim, louvando a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nosso abraço para Márcia Maria, que está nos acompanhando, o Edilson de Oliveira, que acaba de chegar também, e a Ítala sempre nos acompanhando aqui. É uma bênção, uma maravilha tê-los aqui conosco. Para a gente não delongar e ter um tempo para que possamos cuidadosamente falar e meditar na palavra de Deus, eu quero já ler aqui um texto, o qual será a referência para que a gente possa, nessa noite, junto com você, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E eu chamo aqui à baila os Salmos de número 119, Salmos 119 e o verso de número 11. Salmos 119, o verso 11, para a gente meditar, é apenas digamos, um versículo, mas que certamente nos proporcionará um bom aprendizado nessa noite, uma edificação para as nossas vidas. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembrando que o tema do nosso sermão, da nossa meditação nessa noite, infantilidade e analfabetismo espiritual. Baseado nesse texto do Salmo de número 119, o verso de número 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse salmo, ele é de autoria desconhecida, tem aproximadamente o salmo completo, o Salmo 119, 176 versos, é o mais longo da Bíblia, e ele é uma extensão do Salmo 19, os versos 7 e 9 ali do Salmo de número 19, no qual nós podemos ler, que muito conhecido, né, que a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças, os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração, os seus ensinamentos são perfeitos, são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Em quase todos os versos desse Salmo 119, a palavra de Deus ela é mencionada. Então há uma preocupação do Salmo 119 de priorizar, pastora Ruth, a palavra de Deus. Os Salmos diz que a palavra de Deus reflete o caráter do próprio Deus, irmã Francisca. É a verdade profunda e que ajuda em diversos momentos difíceis da nossa vida. E aí, para a gente começar e seguir, importante a gente fazer algumas conceituações, mas dizer assim que não aprofundaremos no mérito científico, no sentido de investigar se a consciência, os sentimentos mais profundos do ser humano, da Débora que ali está, emanariam da sua mente ou do seu coração. Então, ai que dúvida cruel, seria da mente da Débora? Seria do coração dela? Então nós não vamos entrar no mérito disso, porque do ponto de vista prático, isso é irrelevante. Contudo, para fins do conhecimento, é importante algumas breves conceituações, a gente saber como são algumas coisas.
Então, por exemplo, segundo o dicionário online da língua portuguesa, guardar, haja visto que os Salmos fala, pastora Ruth, guardo a tua palavra. Então, o que significa isso? Guardar é um verbo transitivo que significa vigiar, defender, proteger, abrigar, tomar cuidado. A ciência afirma, por sua vez, que a mente é o estado da consciência, da subconsciência, que possibilita a expressão da natureza humana. Lhes são atribuídas funções as quais fazem os seres humanos conscientes, tais como interpretar as coisas, ter desejo, o temperamento que a gente tem, a imaginação fértil da Débora, a linguagem repreensiva aqui da Ruth, os sentimentos maravilhosos aqui do Rodolfo. Então, tudo isso estão vinculados às qualidades mais inconscientes, como o pensamento, a razão, a memória, a intuição e, claro, a inteligência da Stephanie. No que se refere ao coração, por sua vez, a ciência define o coração como um órgão muscular presente nos humanos e também em outros animais, por óbvio, que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório. O sangue fornece a todo o corpo oxigênio, nutrientes e ajuda a eliminar resíduos metabólicos, que são substâncias que poderiam danificar o corpo. Então é retirado do nosso organismo. Então o coração ele tem essa função. Portanto, mente e coração devem estar aptos para processar e guardar a palavra de Deus. A palavra coração é uma das mais frequentes usadas na Bíblia. Muitas coisas são guardadas na mente e no coração do ser humano, mas a prioritária, nós precisamos dar prioridade para agradar a Deus, e essa prioridade, esse agradar a Deus, significa que eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, como diz aqui o texto de Salmos. E aí, nesse ponto da nossa reflexão, a gente já viu o que significa guardar, nós já entendemos qual que é a função da mente, nós já conhecemos o que é o coração e qual que é o funcionamento dele. Já vimos aqui através dos Salmos e na explicação que nós guardamos várias coisas na mente e no coração, mas a prioridade tem que sobressair a palavra de Deus para que a gente possa agradar a Deus. Então nós vamos problematizar um pouco tudo isso, porque parece muito simples, fácil. Então a irmã Luísa guarda ali a palavra no coração, está tudo certo, maravilha, todo mundo pula, dá uma rajada de línguas estranhas, né, e tal, e está tudo certo. E não é assim. Então existem alguns problemas que a gente precisa entender. Apocalipse capítulo 1, verso de número 3 nos diz assim: feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta profecia ou dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então, a problematização aqui é o ler e escrever a palavra de Deus. Ler e escrever. Eu não vou nem perguntar aqui quantos leram e escreveram a palavra de Deus nessa semana, nesse mês, não é assim? Porque a gente mal lê, imagina escrever, é mais difícil ainda. Então, de maneira geral, no Brasil, ensinar a ler e escrever continua sendo um enorme desafio. São inúmeros os casos de jovens que chegam ao final do ensino médio e não sabem ler e nem escrever. Parece um absurdo, mas terminam o ensino médio, não sabem ler e escrever. Dessa maneira, é notório a falta de conhecimento, a dificuldade de ler, escrever, entender, interpretar e, consequentemente, guardar e praticar
a palavra de Deus. E não adianta dizer, né, nós vamos ver as estatísticas aqui depois, não adianta dizer, não, o Espírito de Deus no seu, isso não resolve. A pessoa, ela precisa ter um entendimento. Se eu não tiver um entendimento, não é o Espírito de Deus que vai dar um entendimento para a pessoa se ela não buscar e procurar guardar. É nós que temos que procurar. Olha só que coisa grave. Segundo os dados do IBGE, há 10 anos, a taxa de analfabetos funcionais no Brasil é de 27% a 29%. Como mostram os dados do indicador do alfabetismo funcional, o INAF, que foi um levantamento feito no ano de 2009 e outro levantamento no ano de 2018. 2009, 27%, 2018, 29%. Isso quer dizer que 3 em cada 10 jovens e adultos de 15 a 64 anos no país, o equivalente a cerca de 38 milhões de pessoas no Brasil. 38 milhões de pessoas que a gente tem no Brasil são considerados analfabetos funcionais. E o que é isso, pastora Ruth? O que é o analfabeto funcional? São pessoas que têm muita dificuldade de entender e se expressar por meio de letras e números em situações cotidianas. Então não estamos falando aqui de alguém que precisa ter um doutorado, um mestrado, situações cotidianas, o nosso dia a dia, que a pessoa precisa lidar com aquilo. Como fazer contas de uma pequena compra, por exemplo. A irmã Luísa vai no supermercado, né, ela compra lá R$20, né, deu a compra R$20, ela dá R$27 para pagar a conta, quanto que é de troco? E se for a compra dá R$27,37, R$27,37, quanto que é o troco? Então é essa dificuldade que as pessoas elas têm no seu dia a dia, de fazer um cálculo desse, por exemplo, né, de uma pequena compra que ela faz, ou identificar as principais informações em um cartaz de vacinação, por exemplo, e no caso da igreja, que é a nossa realidade, as dificuldades de ler e escrever a palavra de Deus. Então isso prejudica muito as pessoas. Como se não bastasse essa triste estatística, nessa faixa de 29% de brasileiros, existem ainda, dentro desses 29%, 8%, pastora Ruth, cerca de 11 milhões de pessoas que são analfabetos absolutos. E o que é isso? Quem não consegue ler palavras e frases, então ele não lê nada. Para chegar a esses dados, a equipe do INAF, ela faz entrevistas domiciliares na casa das pessoas e aplica um teste específico com questões que envolvem leitura e interpretação de texto, e nada assim difícil, são coisas do dia a dia que está presente na nossa vida. Por exemplo, consegue ler um bilhete, uma notícia, né? A água da Sanepar subiu 12%, né? Aí tem ali a notícia na página. Como é que a pessoa consegue ler isso? Gráfico, né? Porque é importante em algumas situações a pessoa entender o gráfico. Mapas, tá ali o Rodolfo, né? Precisa ir lá em Paranavaí resolver uma situação, e aí a empresa passa ali, você vai, tá aqui o mapa da cidade, aí o Rodolfo não sabe, não entende aquela coisa do mapa. Um pedreiro, por exemplo, como é que ele vai construir se um engenheiro, ele pega ali a planta, mostra para ele não sabe identificar os números, ele tem essas dificuldades. Então esses são os analfabetos absolutos que a gente tem. E aí por que essa situação ela perdura? Então 10 anos está praticamente a mesma coisa, porque como tem na pesquisa, segundo o IBGE, tem uma margem de erro de 2%, então está a mesma coisa, né? 27 mais 2 dá 29, 29 menos 2 dá 27. Então, na média, essa questão não alterou. Em 10 anos, no Brasil, o índice continua o mesmo, ou seja, não consegue ensinar essas pessoas. E aí, eu fui dar uma pesquisada, ver algumas coisas em relação a isso,
e encontrei uma fala em uma entrevista da professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. O nome dela é Ocimar Alavarce. Ela afirmou na entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo, ano passado, em 2018, que isso ocorre porque as políticas de educação de jovens e adultos no Brasil são, para dizer o mínimo, segundo ela, muito precárias. O país não tem políticas consistentes, consistentes e constantes nessa área, segundo ela. Não são consistentes porque não tem condições pedagógicas para o ensino. Aí ela cita um exemplo disso, que são as salas superlotadas, né? A Yasmin, que está estudando, sabe disso, né? A dificuldade. Já quanto à constância, diz respeito aos governos. E aí nós estamos vendo um exemplo disso, né? Uma verdadeira atrapalhada do governo federal. Porque muitas políticas são interrompidas entre uma gestão e outra. Cada governo que entra, né, ele quer fazer do seu jeito, então interrompe o processo, e quem mais é prejudicado são as pessoas. Por isso as pessoas continuam nessa grande dificuldade, nesse grande problema. E uma terceira questão que ela coloca é que o custo para alfabetizar, educar esse público, que são jovens e adultos, é um custo caro. E aí os governantes, obviamente, não querem investir, e as pessoas continuam com esse problema. E aí nós vemos um problema sério. Sandra Batista, que está acompanhando, Luiz Carlos Olivieri. Por quê? Nós estamos falando aqui de 38 milhões de pessoas, de analfabetos funcionais e absolutos. Esse batalhão de analfabetos funcionais e absolutos, de uns tempos para cá, passou a ter ao alcance das mãos, olha só, Débora, 24 horas por dia, celulares e redes sociais. Ah, meu pai, só Jesus na causa. Replicam mensagens, áudios e, no caso da igreja, labaredas de fogo regadas por rajadas de línguas estranhas, e aquele desespero no Facebook, tudo na mais perfeita, justa medida de gosto de cada indivíduo. Então, assim, Deus não interessa. Eu acho que é assim, vou fazer assim. O outro acha que é assado, vai fazer assado. É o que a gente observa hoje na internet. E aí a gente entra no analfabetismo espiritual, na infantilidade, que a gente observa muito, de uma forma frequente hoje, principalmente nas mídias sociais, que potencializou, deu voz a essas pessoas, a esse batalhão de analfabeto que mal sabe ler, escrever, interpretar as coisas, mas são os que mais falam, ensinam muitas das vezes os jovens. A gente tem muitas dificuldades com isso. E aí eu tenho que concordar com o João Malheiro. Ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele escreveu um artigo em 2009 na Gazeta do Povo, elucubrando sobre o analfabetismo, pensando, fazendo algumas conjecturas, e ele disse o quê? Dentre outras coisas, e aí, que apesar de não ter uma estatística científica que quantifique esse analfabetismo espiritual, ele não é baixo, o índice não é baixo. Por quê? Se nós considerarmos, por exemplo, a definição científica de espiritualidade, se considerar, porque nós que estamos na igreja, a gente acha que ser espiritual, enfim, é pular, falar em línguas estranhas, aquelas coisas todas, mas espiritualidade é um termo mais amplo, cientificamente falando. Então a pobreza, o analfabetismo espiritual não diz respeito só a essa questão do culto, mas toda uma espiritualidade das pessoas, sejam elas religiosas ou não, elas estão analfabetas, elas estão muito pobres em relação a isso. Porque cientificamente espiritualidade
uma propensão humana a buscar um significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, ou seja, aquilo que eu posso pegar. Então é algo subjetivo, algo intangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Ou seja, é através da espiritualidade que nós, seres humanos, buscamos um sentido para a nossa vida. E se eu sou analfabeto espiritual, a minha vida passa o quê? A não ter sentido. Eu começo a ter uma crise de existência. A infantilidade e o analfabetismo espiritual é o que pode estar por trás dos altos índices de corrupção, por exemplo, no Brasil. O Brasil nunca teve tantos cristãos como nós temos nessa época. Nunca tivemos tanta igreja como nós temos nessa época. Todavia, no entanto, contudo, o que a gente tem de corrupção, ódio, distúrbio, degeneração psicossocial, onde se perde a vida, inclusive nas classes sociais mais instruídas, que aí é algo mais grave. Então uma pessoa ela pode ter, por exemplo, um diploma, ela pode ter um diploma, um doutor, um mestre, e ela pode ter essas dificuldades, sofrer do analfabetismo espiritual. Então, quanto mais a pessoa tem o poder aquisitivo, instruída, ela pode estar suscetível a essa questão aqui. Então são nessas classes sociais, por exemplo, que o conceito do direito à propriedade no Brasil e no mundo. Qualquer coisa que eu tenha, que seja objeto, vale mais do que a vida, não é assim? Por isso, nós temos a cultura de reverenciar a arminha, a cultura de matar. Qualquer pessoa que mata o outro, defendendo a propriedade, segundo o que está em voga no momento, não teria nenhum problema. Então isso é um problema o quê? É um problema espiritual, porque a vida tem que valer mais em qualquer circunstância. Mas nós fazemos o contrário. Na sociedade de hoje, a propriedade, o bem, ele vale mais em qualquer circunstância. Infelizmente, os valores, o sinal está trocado. A educação, seja ela secular ou religiosa, irmão Francisco, ela precisa apontar para a verdadeira justiça, que aponta a capacidade de domínio do egoísmo pessoal e o comprometimento com a lealdade e justiça social. Então isso precisa ter na educação, seja ela secular ou na educação que nós trabalhamos na igreja. Se a gente não trabalhar esses valores, aonde chegaremos? Então a educação secular ou religiosa não pode continuar sendo vista apenas como um trampolim para economicamente a pessoa mudar de classe social. Quando se fala que alguém vai para a faculdade, então é porque ele quer fazer um concurso, né? É porque ele quer trabalhar no banco. Então que negócio é esse? Quando se fala na igreja que alguém está fazendo teologia, é porque ele quer ser pastor, é porque ele quer ser pastora. E isso está errado. Eu trabalho direto aí com as pessoas fazendo curso. Quando nós vamos, por exemplo, no estado, promover através do sindicato um curso, o sindicato está promovendo um curso de formação. O que a pessoa pensa? Mas eu vou ter direito à promoção? Então, se ele não tiver um retorno financeiro, ele não faz o curso, ele não vai atrás, porque diz que não adianta. Então, o conceito da educação está equivocado, porque a educação, seja ela no secular ou na igreja, não é para eu ganhar dinheiro prioritariamente, é para eu ter o conhecimento, para eu entender melhor a eu mesmo e também o meu semelhante dentro dessa conceituação que a gente coloca aqui. Então, por isso, nós vivemos uma desordem humana que leva a uma incapacidade para amar alguém de fato e sinceramente. E isso, pastora Ruth, tem como consequência a instalação existencial, instala uma insatisfação existencial que define e alimenta o analfabetismo espiritual.
E aí vamos falar um pouco sobre ler e escrever. Então, ler e escrever não é uma atividade mecânica. Vamos pegar ali a Laurinha, e a Laurinha agora vai para a escola. Aí a professora fala, né, e ela repete. Então, aquela coisa mecânica, né? Assim, copia aqui agora. Então, isso não é isso. Isso é mero reconhecimento de sinais. Educar-se através da leitura é aprender a interpretar símbolos, analisar personalidades, captar o sentido das coisas, criar cenários, né? Criar mundo, tendo como ponto de partida os mundos criados pela palavra literária, no caso da leitura geral, e pela palavra de Deus, no caso da leitura da Bíblia. Então, se eu estou lendo e escrevendo a Bíblia, lá, a história de Abraão, eu me transfiro para dentro daquele mundo. Eu começo a pensar, e se eu tivesse aqui? Mas ele não poderia ter feito de outro jeito? Por que ele não fez de outro jeito? Então, isso é ler e escrever. Segundo Paulo Freire, não há como falar em educação no Brasil sem se reportar a esse educador brasileiro, criador do método inovador no ensino da alfabetização para adultos. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, disse ele. Ou seja, antes de uma pessoa ser alfabetizada e aprender a decodificar, segundo esse preceito do Paulo Freire, ela já sabe ler implicitamente, mas não as palavras grafadas num livro, por exemplo, mas, a grosso modo, essa pessoa sabe ler a vida. Ele dizia o seguinte, nessa teoria: primeiro, lê-se o mundo, o que significa ler os signos representados pelas coisas, objetos, sinais, dentre outras coisas. Por exemplo, vamos dar um exemplo para a gente entender essas palavras. Uma criança que não sabe ler, de repente ela vê uma grande quantidade saindo da janela. O que ela vai imaginar? Ela não sabe ler, ela nunca leu a palavra fumaça, ela nunca leu a palavra fogo, mas quando ela vê a fumaça pela janela, ela vai pensar o quê? No fogo, não é verdade? Então ela vai pensar no fogo. Só que ela não sabe ler e escrever. Ela deduziu aquilo por intermédio de uma espécie de código. Quando ela aprender a ler, ler e escrever, e aí ela ler e escrever a palavra fumaça e fogo, ela vai ter uma outra compreensão daquele código que ela viu algum dia. Então ela vai associar aquilo que ela já sabia com aquela nova compreensão, mas a amplitude dela, né, o horizonte dela em relação à compreensão do que é fumaça e do que é fogo vai ficar muito mais abrangente. Então esse é o ler e o escrever. Quando eu também não leio e não escrevo a palavra de Deus, eu tenho o quê? Eu vou ter a compreensão do que é fumaça e do que é fogo. Mas quando eu conseguir ler e escrever, a minha compreensão será muito maior. Então, é um processo semelhante a essa história que nós contamos em relação à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, versos 10 ao 12, ele afirma que quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Que o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, pastora Ruth. Mas depois nós veremos face a face. Ao deixar a fase infantil, passa-se a conhecer perfeitamente o que outrora era desconhecido, assim como Deus nos conhece. Então, ele conclui, né, em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 20, dizendo o seguinte: irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal. Aí pode, então seja como criança para o que é mal. Mas sejam adultos no seu modo de pensar. Então nós não podemos, como adulto, pastora Ruth, Débora, nós não podemos pensar como criança.
E muitas das vezes nós temos isso na espiritualidade, né? A infantilidade, o nosso pensamento é miúdo, é pequeno, a gente não consegue entender, não consegue observar, interpretar as coisas. Ler, ouvir, escrever e praticar o texto da Bíblia é um excelente método para deixar essa infantilidade. Os analfabetos, aliás, os analfabetismo absoluto, funcional e espiritual, e nós já sabemos o que cada um significa. O absoluto, a pessoa não sabe ler nada, 11 milhões de pessoas no Brasil nessa situação. O funcional, a pessoa tem dificuldades para ler pequenas coisas, cerca de 28 milhões de pessoas nós temos no Brasil nessa situação. E o analfabetismo espiritual, que não tem estatística, mas não é pouca gente também. Certamente está acima dos 29%, esse índice aqui do analfabetismo espiritual. Então, quando eu leio ou se escrevo a palavra de Deus, é um excelente método para eu sair dessa estatística e passar a compreender, irmã Luísa, o reino de Deus de forma mais clara e não apenas por decodificação. Você lembra da criança que viu a fumaça, né, e deduziu que ali tinha fogo? Então é assim, aquela pessoa que não liga para estudar, não observa, não lê as coisas. Não, o pastor está lá, se eu tiver alguma dúvida eu pergunto para o pastor, não preciso ver essas coisas não. Aí o que acontece? Você está vendo a fumaça também, você deduz que se tem fumaça, tem fogo, é o que a criança deduz. Mas quando você obtém o conhecimento, você tem uma compreensão maior de todas essas coisas. No meu caso, por exemplo, que além dos sermões, eu componho músicas, por exemplo, inúmeras canções são oriundas das leituras, estudos e pesquisas da palavra de Deus e de obras literárias. Então eu preciso ler, né? Esses dias a Débora estava falando, olha, falei para ela que nós temos uma biblioteca aí, nós vamos ativar ela, dar uma organizada, o pessoal começar a ler, mesmo aqueles que têm dificuldades. Por exemplo, a minha mãe, ela não sabia ler, minha mãe aprendeu a ler, né, lendo a Bíblia no sítio, juntando as palavras, viu uma coisa aqui, enfim, ela teve outra compreensão, né, do mundo. Então, antes dela saber ler, ela tinha uma compreensão. A partir do momento que ela passou a ler, Ruth, ela teve outra compreensão das coisas, ela se libertou, né, daquele mundo que ela vivia, daquelas coisas que ela pensava, ela passou a ser uma outra pessoa. Então isso é importante, sempre ler, sempre observar, né, para que você tenha essa condição ali de trabalhar. Para terminar, nunca é demais lembrar das orientações contidas no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha que coisa boa. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que nele está escrito, Rodolfo. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Ponto. Sem tirar e nem pôr. Ah, mas olha, eu vou fazer tal e tal coisa. Não adianta, né, Rodolfo? Vou trabalhar de dia, à noite, de madrugada. Ô Senhor, eu vou orar para o sol parar, para eu trabalhar umas 2, 3 horas. Se não tiver em cima desse texto, não resolve. Poderá correr para lá, para cá, né? Fazer arminha ou não arminha, dizer que é crente, que não é crente, né? Que serve a Deus, que enfim, não adianta. O princípio está aqui. Fale sempre o que está escrito no livro da lei, estude esse livro de dia e de noite, se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Josué capítulo 1,
e o verso de número 8. Quero deixar essa palavra para sua meditação nessa noite, no início dessa semana, e declarar que será uma semana abençoada para a sua vida. Deus, ele vai abençoar a sua vida de uma forma especial, e para isso eu conto aqui no meu lado esquerdo com a elegante pastora Ruth, para ela fazer uma oração a fim de que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e não nos esqueçamos. Vamos nos esforçar para que nós saiamos dessa estatística, porque Deus, ele tem bênçãos para a nossa vida, mas há necessidade que guardemos a tua palavra no coração e não para não pecar contra ele. Fazendo isso, nós estaremos trabalhando um exercício poderoso e maravilhoso para deixar a infantilidade espiritual e também o analfabetismo espiritual que tanto assola o nosso povo. Pastora Ruth, é contigo. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, amado, por tudo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada pela Tua palavra, Senhor amado, que ela possa penetrar em nossos corações e que nós possamos meditar nela todos os dias de nossas vidas, que nós possamos estar em Ti, Senhor, e que Tu possas estar em nossas vidas, amado Deus. Continua, Senhor, falando conosco, falando aos nossos corações, nos orientando, Senhor. Continue com as Suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti cada minuto, cada instante de nossas vidas. Graças damos a Ti, amado Deus. Amém. Estende as suas mãos. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Está terminado no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, nossos internautas, todos que nos acompanham. Que tenham uma semana abençoada. Ótima noite e até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.